Boa noite, pessoal da McFlu, professora Dani aqui. Então, essa é a nossa primeira aula remota. Eu vou gravar para vocês alguns conteúdos relacionados aí ao transporte de fluidos e ao teorema de transporte de Reynolds. Durante a apresentação, a gente terá momentos em que vão ser expostos exercícios. Esses exercícios eles vão ser validação de nota e presença relativa à aula. Então, eu peço que todos me entreguem esses exercícios que a gente vai realizar. Essa entrega ela deve ser feita via e-mail. Vou pedir para vocês não mandarem no Teams, só via e-mail. E aí a gente já vai entrar nesse conteúdo. Eu vou fazer aqui a apresentação, o compartilhamento da tela da apresentação. Isso pode levar uns segundinhos, então, por favor, só esperem no vídeo. Bom, então vamos lá. Os escoamentos, eles podem acontecer de diversas formas. Eles estão presentes na natureza, eles podem ter características diferentes. E, óbvio, a gente também tem aqueles que a gente induz esse escoamento, né? Nós temos aí escoamentos em rios, mas a gente também tem escoamentos em tubulação forçada, a gente tem as correntes marítimas, oceânicas, na verdade. Então, a gente tem uma variedade muito grande de tipos de escoamento que podem acontecer. Sendo assim, se a gente tem uma variedade muito grande de tipos de escoamento, a gente tem uma variedade muito grande quanto à caracterização, a classificação desses escoamentos. Se a gente tem essa variedade de classificação desses escoamentos, a gente precisa descobrir quais são as categorias. A gente já viu até algum comentário ali em relação ao confinamento, se ele pode ser livre ou forçado. A gente viu ali das dimensões em relação ao vetor, né? Que um escoamento pode ser uni, bi ou tridimensional. Mas a gente também pode utilizar de outros critérios para verificar esse escoamento. Ele pode variar quanto à direção da trajetória, quanto à variação no tempo, ele pode ter uma trajetória variável ou contínua, né? Ele pode variar quanto ao movimento de rotação, massa específica, e aí a gente consegue caracterizar os tipos de escoamento em 5 grandes categorias. Quanto à direção da trajetória, variação do tempo, a variação da trajetória, ao movimento de rotação e a variação da massa específica. Quanto à direção da trajetória, a gente pode falar de 2 formas de escoamento, o laminar e o turbulento. No caso do escoamento laminar, é aquele escoamento em que o fluido está fazendo camadas, assim, ele está escoando em lâminas. Já o turbulento não, ele forma vórtices e ele tende ao caos. Quanto à variação no tempo, a gente pode ter permanente e não permanente. Então, aqui, a variação das propriedades, isso aqui é um del, no tempo é igual a zero. Aqui, essa mesma variação é diferente de zero. Já quando a gente está falando de variação na trajetória, pode ser uma variação uniforme. Pode ser um fluido saindo assim do centro do tubo e indo para a borda. Mas, quando a gente está falando de variação na trajetória variada, a gente pode estar falando de novo do critério da vorticidade. Quanto ao movimento de rotação, a gente vai ter rotacional e irrotacional. O irrotacional mais simples é quando vocês estão abrindo a torneira de vocês e vocês veem lá a água saindo pelo arejador retinha assim, né? Ela sai assim do arejador. Já rotacional é quando vocês chacoalham a garrafa e fazem com que a água tenha um movimento
em torno das paredes daquela garrafa. Ela vai fazer uma rotação, por exemplo. Aí, quanto à massa específica, a gente pode caracterizar esse fluido em incompressível ou compressível. O escoamento livre é aquele que possui contato com a atmosfera. Notem que aqui a gente tem um exemplo de um rio. E esse rio tem toda essa extensão aqui livre para a atmosfera. O que não aconteceria, por exemplo, em um tubo 100% preenchido por fluido. A gente não tem contato com a atmosfera quando ele está 100% preenchido de fluido. Mas a gente vai ver em algumas aplicações que às vezes a gente tem um tubo que ele não está sob pressão, o escoamento. O escoamento, ele está até certa quantidade do tubo. E aqui, como a gente tem ar, a gente acaba tendo pressão atmosférica e esse escoamento trata-se de um escoamento livre. Já no escoamento forçado, aí sim, a gente vai ter canalizações, tubulações, seja lá de que forma for, aqui são redondas, né? E a gente vê um reservatório de uma hidrelétrica com uma barragem aqui. E esses tubos aqui, eles estão 100% preenchidos, provavelmente de água. Quando 100% preenchidos, é possível eu falar que a pressão dentro desses tubos é maior do que a pressão atmosférica. Estamos falando dos condutos forçados. E quando a gente trata desses condutos forçados, a gente precisa saber que eles sim estão ocupando 100% da seção, então da tubulação, que a pressão vai ser maior do que a pressão atmosférica e que, portanto, é exatamente o contrário do escoamento livre, né? Aqui a gente vai ter também a ocorrência de perdas de carga maiores, em decorrência de variações maiores de pressão, em decorrência de fazer com que o fluido interaja com todo o entorno dessa tubulação que está contendo ele. Também vou pedir para vocês que notem que a gente não está falando de um simples tubo nesse caso aqui. Quando a gente tem tubos muito grandes para fazer essa condução de água forçada, são tubos bastante reforçados. Aqui a gente tem uma angulação bastante grande, então nós temos suportes que fazem com que essa tubulação fique mais presa. Ela precisa de uma estabilidade maior, porque senão ela vai ter uma vibração muito grande. Bom, isso não é um vídeo, isso daqui é apenas uma imagem, que é sim de um experimento em vídeo, onde a gente pode observar uma linha estacionária. Nessa linha aqui, a gente verifica que o escoamento está vindo aqui. E se esse escoamento está passando em linhas, a gente não tem variação dele com o tempo. Ele é um escoamento permanente. Ele pode ser, inclusive, um escoamento laminar, mas é uma característica a mais. Porque ele poderia ser um escoamento permanente se ele também tivesse sempre o mesmo movimento, apesar da água estar passando o tempo todo. Vocês já tiveram a impressão de ver, em alguns casos, situações onde a água parece que ela está parada, mas daí você vai lá e bota o dedo e ela está, na verdade, se movendo? Quando a gente tem essas situações que parece que a água está parada, parece uma foto na tua frente, você vai lá e bota o dedo, a gente está vendo um escoamento permanente. Já quando a gente fala de escoamento transitório, escoamento transiente, a gente fala de propriedades que variam com o tempo, né? Um escoamento não permanente. E essa variação pode ser gradual ou rápida. No escoamento laminar, que daí a gente pode chamar também de fluxo aerodinâmico, porque é uma propriedade desejada tanto para aviões quanto para carros de Fórmula 1,
Esse é um regime de escoamento de fluidos em que as partículas vão se mover em camadas paralelas e suaves, que é isso que a gente falou lá no começo. Se eu tenho aqui uma camada se movendo, a outra está se movendo em linha aqui, a de baixo está se movendo em linha aqui, e a outra está se movendo em linha aqui. E essas camadas, elas vão ter pouca mistura ou nenhuma, o que significa que se eu pegar e der um zoom muito grande, o máximo que eu vou ver é uma tribulaçãozinha, assim, entre as camadas, tá? Já no escoamento turbulento, não. Aqui a gente tem filósofos e matemáticos explorando essa forma de escoamento desde lá da época do Da Vinci, onde ele desenha uma fonte assim, com vários redemoinhos de água. E nessa fonte, Da Vinci observa a formação de vórtices. Então, a gente tem a genialidade de uma pessoa observando a rotação de fluidos, que não era comum para a época. Quando a gente está falando disso, a gente pode botar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma foto clássica de onde a gente tem, primeiro, um escoamento laminar, depois a gente tem uma zona de transição, que é quando esse escoamento ele é perturbado de alguma forma e ele passa a se mover, e aqui a gente tem a zona turbulenta, onde vocês podem ver uma tendência ao caos, já que a gente não consegue determinar um comportamento próprio para o fluido. Não é como se eu conseguisse pegar aqui, fazer essa linhazinha, ele aí falar, nossa, tá indo para cá. Não. Aqui o movimento é aleatório, não existe ordenamento. Aqui no laminar vocês conseguem enxergar a sombra das linhas. Olha aqui, ó. A gente tem sombra dessas linhas. No transicional, a gente já vê aqui a formação do vórtice mais clara e a transição aqui, porque a gente ainda tem certa parte do perfil laminar, mas a gente já está entrando nessa tendência de caos do escoamento turbulento. A classificação desses escoamentos ela vai acontecer através do número de Reynolds, que é esse cara aqui. Reynolds ele vai ser uma relação da massa específica, velocidade média na seção do tubo, o diâmetro e a viscosidade. Quando a gente está falando de um valor de Reynolds menor do que 2.300, regime laminar. Essa parte aqui, ó. Se o Reynolds estiver entre 2.300 e 4.000, ele está nessa parte de transição. E para Reynolds maior do que 4.000, a gente vai estar falando dessa área aqui. Esses limites, esses valores, eles são amplamente discutidos, não existe um acordo que crave de tanto a tanto é um regime transiente, de tanto a tanto é um regime laminar, de tanto a tanto é um regime turbulento. Mas, para a bibliografia de vocês, é essa referência que vocês encontram, nós seguiremos com ela. E também, quando vocês forem procurar em outras literaturas, vocês vão perceber que esses valores aqui, eles, às vezes, variam em 100 unidades. Ele varia pouco. Então, não é algo muito crítico essa indefinição de valores. Porque se vocês precisarem, em algum momento, calcular Reynolds para alguma coisa, e vocês devem precisar em alguns momentos lá de obras costeiras, vocês vão colocar a referência de uma bibliografia. Ah, isso aqui é turbulento, isso aqui é laminar, isso aqui é transiente, e de acordo com a bibliografia, tal. E aí vocês já estão falando, olha, esta é a minha referência, esse é o meu referencial. É assim que eu cientificamente estou embasado. Pessoal, esse aqui é um exercício para vocês calcularem o número de Reynolds. É um exercício para vocês calcularem o tubo de Reynolds em PVC com diâmetro de 32 milímetros e velocidade da água de 2 metros por segundo. Isso aqui é VM, isso aqui é D, e a gente está falando em água. Então, isso daqui vocês têm as propriedades que elas são dadas. Inclusive, estão aqui. Esse é um exercício que eu vou pedir
para entrega. Até a próxima aula. Quando a gente está falando de escoamento rotacional, a gente está falando daquele exemplo lá da água girando em torno das paredes, com a boca aberta e virada para baixo. Vejam que o movimento da água é mais ou menos isso aqui. Ele vai circular pelas paredes e vai sair por aqui. Então, a gente tem um movimento rotacional. Essa daqui é uma das formas de movimento rotacional, onde a gente tem essa formação aqui de vale. Ela é mais próxima do exemplo da garrafa. Mas existem critérios que vocês podem utilizar de mistura e de forma de mover o recipiente em que a rotação aconteça dessa forma, tá? Quando esse escoamento é rotacional, ele vai ter uma rotação nesse eixo. Mas nesse caso aqui, ele é irrotacional. Então, essa rotação aqui desse eixo simplesmente não existe. Tá? Então, aqui a gente está tendo uma variação de velocidade no eixo mesmo, mas a gente não está tendo uma rotação em torno dele. Mais uma questão para vocês entregarem. Essa questão é até o dia 5/9 de 2025. Então, para vocês entregarem. Quando a gente fala do teorema de transporte de Reynolds, vocês lembram da última aula que a gente comentou da conservação da massa para uma propriedade qualquer B, da abordagem lagrangiana e da abordagem euleriana? A abordagem lagrangiana ela acompanha a partícula. O volume de controle observa uma região. Então, a gente vai olhar a variação de uma propriedade B, avaliando ela num sistema e fazendo a equivalência desse sistema em relação ao volume de controle. Isso vai acontecer dessa forma aqui. Isso aqui é a conservação da massa para essa propriedade B. Então, a variação da propriedade B no sistema e a variação da propriedade B no tempo do volume de controle, mais o controle de fluxo na superfície de controle de saída e da superfície de controle com o movimento de entrada. Então, a taxa de variação da propriedade B para um sistema deve ser igual à taxa de variação da propriedade B para um volume de controle acrescido do fluxo de massa, e daí quando a gente está falando de fluxo de massa que cruza a fronteira, a gente está falando dessa parte aqui. Então, isso vai ser acrescido desse fluxo de massa para que a gente tenha ali a variação da propriedade B no sistema. E aqui a gente tem diversas possibilidades de propriedades que a gente pode inserir ali no lugar de B, como, por exemplo, a massa, mas a gente também pode colocar outras propriedades como a energia dentro de um escoamento. No fluxo de massa, a gente pode abstrair essa parte do fluxo de massa aqui como essas relações, que a gente pode substituir no TTR e vai obter isso aqui. Esse é o TTR simples. O que eu quero dizer por TTR simples? Ele vai considerar que a massa específica e a velocidade são constantes na seção de escoamento, ou seja, a gente não vai ter a variação da densidade desse material, tá? Nem algum grande problema com viscosidade, mas a gente principalmente não vai ter variação de densidade do material, tá? De massa específica do material. Massa específica que a gente está tratando como constante. Mas a gente tem uma versão da TTR para materiais que a massa específica é variável, e daí ela vai levar em conta isso aqui. E quando ela leva em conta isso aqui, a gente pode pensar em mais uma coisa. Na versão simples do TTR, imaginem que o fluxo está seguindo essa linha aqui. A gente considera que o fluxo está sempre perpendicular, que a velocidade sempre está nesse sentido aqui do escoamento, né? Sempre é perpendicular à face. Nem sempre essa velocidade está perpendicular à face. Vocês já não botaram o dedo na ponta de uma mangueira e fizeram o fluxo fluir
tortinho assim para cima, conforme esse vetor V aqui, então, às vezes a velocidade está fazendo uma angulação. Portanto, a gente usa essa formulação aqui. Através dessa formulação, e daí aqui vocês têm algumas observações para saber se o produto de teto, do ângulo teto ali, do cosseno do ângulo θ com a velocidade vai ser positivo ou negativo, a gente vai poder reescrever esse sistema dessa forma aqui. Nossa, Dani, mas você pulou uma fórmula. Sim, calma. E daí a gente vai ter justamente essa interação aqui com o cosseno para descrever esse comportamento. O que acontece? O que é a diferença dessa de baixo para a fórmula aqui de cima? A diferença é que aqui a gente está tratando na fórmula de baixo essa variação como constante no volume de controle. Essa variação, ela não necessariamente é constante no volume de controle. Se ela não for, a gente escreve dessa forma aqui. Gente, nessa disciplina, a gente trata o volume sempre como esse A de ponta cabeça aqui, ou um V cortado assim. Esses dois símbolos são a mesma coisa, tá? Quando a gente está escrevendo uma equação, a gente não tem a opção de fazer dessa forma. A gente usa esse aqui. Então, esse daqui é mais um exercício para vocês me fazerem a entrega até o dia 5/9. Gente, era uma aula super curtinha mesmo. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês consigam compreender todos os conceitos com tranquilidade. E qualquer dúvida que vocês estiverem tendo, por favor, me enviem no Teams, me enviem por e-mail, mas não fiquem com dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês.